a opressão dos ricos. Tiago capítulo 5, versos de 1 a 6. Para quem nos visita, nós temos pregado todo o livro de Tiago. Chegamos hoje no capítulo 5. Você pode acompanhar comigo, por gentileza. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem, por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar vocês, como fogo, o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Em 2005, o banco de investimento mundialmente conhecido, Credit Suisse, promoveu uma campanha intensa de empréstimos milionários para resorts. A ideia é que, com esses empréstimos, o lucro pessoal, principalmente ali dos donos desses resorts, seria instantâneo. Um dos resorts que decidiu tomar esse empréstimo milionário foi o Yellowstone Club, um resort particular para esquiadores milionários nas montanhas dos Estados Unidos, na região da Montana. O acionista principal tomou do banco nada mais nada menos do que 375 milhões de dólares. Assim que ele tomou os 375 milhões de dólares, no dia seguinte a sua conta pessoal recebeu 209 milhões de dólares. Tudo isso permitido em contrato. Como era de se esperar, o acionista principal realizou várias compras. Comprou outras terras na região dos Estados Unidos para outros resorts e comprou, por que não, um jato particular. Mas tudo isso por interesse do resort. Como todo empréstimo bancário, todo o risco ficaria para o tomador. 2 anos mais tarde, em 2007, o Yellowstone Club decretou falência. Devido à má administração, os gastos e as dívidas superaram o valor do empréstimo, os 375 milhões de dólares. A solução do banco, então, foi simples: que o resort encerrasse suas operações e que parcelasse a dívida. Isso acarretaria em centenas de funcionários perdendo seus empregos. Promotores de vendas, garçons, faxineiros, recepcionistas. Mas essa nunca foi a preocupação do banco, a não ser receber o dinheiro de volta. Então o caso foi parar na justiça. E nas palavras do juiz, ele disse que esses empréstimos eram predatórios e motivados por ganância pura, porque favoreciam os poderosos, favoreciam os banqueiros, favoreciam os acionistas, e todo o risco ficaria para a classe trabalhadora. Pela decisão, então, judicial, o juiz permitiu que um outro comprador adquirisse o resort e os empregos foram mantidos. Talvez essa experiência, esse contexto de opressão dos poderosos aos ricos esteja um pouco distante de vocês, mas deixa eu trazer para mais perto, então. É bem provável que alguns aqui tenham algum produto em sua casa ou está vestindo alguma roupa com etiqueta escrito Made in China, feito na China. E qual o problema com isso? No ano passado, em 2020, uma organização australiana publicou um estudo, uma pesquisa, demonstrando em como a China usava mão de obra escrava para a produção de vários produtos para grandes marcas. Vocês ouviram falar dos uigures na China.
aquela etnia que vivia ali no noroeste da China, a maioria muçulmanos, e de como esses muçulmanos, isso saiu em várias notícias, de como esses muçulmanos, de repente, estavam sumindo de suas casas e indo para campos de reeducação na China, para aprender um pouquinho mais a doutrina chinesa. O que o estudo australiano publicou é que 80 mil uigures foram, na verdade, transferidos para campos de fábricas, para serem escravos, e produziram produtos para empresas como Adidas, Apple, Amazon, Gap, Microsoft, Nike, Sony, Victoria's Secret, Zara e muitos outros. Em outras palavras, essas empresas estariam vendendo produtos fabricados por mão forçada, trabalhadores submetidos ao trabalho forçado, colocados em uma posição de dependência e vulnerabilidade, eram arrancados de suas famílias, filhos separados de suas mães e pais, viviam em isolamento, dormitórios segregados, eram transportados como animais em trens de cargas. Trabalho abusivo, doutrinação política, guarda o tempo todo e proibição de práticas religiosas. Vou trazer mais para perto ainda do nosso contexto. Ano passado, aqui em São José dos Campos, numa região nobre da cidade, um restaurante famoso teve que fechar suas portas porque recebeu a denúncia que estava também praticando ali um tipo de trabalho de mão forçada, um tipo de trabalho escravo, em que os funcionários moravam, dormiam naquele restaurante em situações precárias. Você percebe quão atual, então, é essa orientação de Tiago para nós nessa manhã. De certa forma, todos nós estamos envolvidos com isso. No verso 1, Tiago começa dizendo: escutem agora, ricos, chorem e lamentem. E por quê? No verso 4 ele vai dizer: porque o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. Não há nenhuma outra orientação no Novo Testamento que trate de modo tão claro o pecado dos poderosos e o abuso dele sobre uma classe trabalhadora. Então vou pedir para que você acompanhe comigo nesses primeiros 3 versos que nós temos. Nós temos aí a condenação aos ricos opressores. Olha como Tiago começa no verso 1. Ele diz: escutem agora, ricos. Escutem agora, ricos. Por que Tiago está tratando e trazendo esse tema agora nessa sessão? Essa é uma pergunta que eu sempre faço quando estou lendo a Bíblia. Se você se lembra, no capítulo 4, nós vimos que Tiago está num grande tema. O tema do mundanismo. Capítulo 4, verso 4, ele tinha dito: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Amizade com o mundo. Tiago está nesse tema. Só que diferente do que a gente pensa acerca de mundanismo, que são aqueles pecados mais visíveis, mais absurdos no meio da comunidade, Tiago está demonstrando que há outros pecados que fazem parte do mundanismo. Tipo, contenda na igreja. Nós vimos isso em Tiago, capítulo 4, versos 1 a 3, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês. Soberba, Tiago, capítulo 4, verso 6, outro tipo de mundanismo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Maledicência ou fofoca, Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Pretensões arrogantes. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e passaremos um ano lá, faremos negócio e teremos lucro. Tiago está demonstrando de como o mundanismo implica ou há outros pecados envolvidos dentro desse grande guarda-chuva chamado mundanismo. Um outro pecado mundano é a opressão dos patrões aos trabalhadores. Por isso que nós temos essa seção aqui, nesses 6 primeiros versos do capítulo 5. Ele está nesse tema ainda. E quem seriam esses ricos que ele diz: escutem agora, ricos? Uns vão dizer que provavelmente eram judeus que se converteram ao cristianismo e eram muito abastados. Mas eu entendo, e outros também, que esses ricos aqui eram ricos ímpios, não crentes. 2 razões para isso. Tiago nunca chama esses ricos em sua carta de irmãos. E vocês que acompanharam até aqui viram quantas vezes Tiago fala a palavrinha irmãos, mas nunca aos ricos. Interessante isso.
E a segunda coisa que nos leva a pensar que eles eram ímpios é o tipo de condenamento ou condenação que Tiago dá a esses ricos. No capítulo 1, verso 11, ele diz que o rico murchará em seus caminhos. No capítulo 2, verso 7, ele diz que eles blasfemam um bom nome. Cristão não blasfema o bom nome. No verso 3, aqui do capítulo 5, ele diz que eles vão parar no inferno. Como fogo, essas riquezas vão devorar eles como fogo o corpo de vocês. Então, provavelmente, nós estamos falando aqui de ricos que não estavam na igreja, ricos que tinham suas terras, contratavam os pobres dessas igrejas que Tiago está escrevendo, e nesse trabalho eles eram maltratados, abusados e humilhados. Mas aí você vai perguntar, mas por que então Tiago está escrevendo aos ricos se eles nem estão na igreja? Ele faz uso aqui daquela retórica profética do Antigo Testamento, de que um profeta no Antigo Testamento escrevia às vezes para nações ímpias, distantes, e essas nações nem sabiam que era o profeta às vezes, jamais leriam esses textos. Mesmo assim o Senhor está trazendo condenação pela boca do profeta. Mesma coisa aqui. Os ricos não estavam na igreja, provavelmente, às vezes poderiam até visitar, mas Tiago estava num tom profético, trazendo a condenação do Senhor a esses ricos ímpios que estavam oprimindo os pobres. E ele vai dizer no verso 1, olha comigo, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. E agora o tom dele começa a ficar cada vez mais sério. Chorem e lamentem. Dois termos aqui que indicam profunda angústia e desespero. Usado no Antigo Testamento, às vezes quando um ente querido falecia, uma profunda dor, angústia. É dito que Abraão chorou e lamentou, por exemplo, por Sara. Em Apocalipse o termo é usado para ímpios que estão chorando e lamentando por ver a Babilônia caindo. Lamentar é gritar de aflição e dor. E por que eles devem chorar e lamentar? Por causa das desgraças que virão sobre vocês. No capítulo 4, deveríamos chorar, diz Tiago, trocar o nosso riso por pranto, em busca de arrependimento. Mas agora não há mais palavra para arrependimento. Agora chorem e lamentem por causa da desgraça, das tribulações, das angústias que virão sobre vocês. Não há mais convite para o arrependimento. Talvez estamos aqui na exortação mais grave da carta de Tiago. Se nós perguntarmos que tipo de desgraça vai vir sobre esses ricos opressores, verso 2 ele responde, olha comigo na sua Bíblia. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. Tiago faz uso aqui o que a gente chama aqui de passado profético, ele usa verbos no passado para falar do futuro. Quando ele diz as suas riquezas apodreceram, ele começa a demonstrar qual era a atitude desses ricos. Enquanto os trabalhadores nada tinham, padeciam por falta de sustento, outros tinham demais a ponto de nem conseguir usar a riqueza que tinham, por isso as riquezas estavam apodrecendo. E ele vai dizer, as suas roupas foram comidas por traças. Nós já falamos que no Oriente Antigo, roupas eram um sinal de luxo. O filho pródigo, por exemplo, quando volta à casa do pai, o pai vai lá, dá uma roupa nova para ele, uma roupa fina para ele. José, quando está com Faraó, lá em Gênesis 45, Faraó também providencia uma roupa de linho fino para ele. Roupa sempre comunicou algo, desde aquela época até a nossa época. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui, né? Às vezes a gente pensa de que não há princípio bíblico para guiar a nossa moda, de que talvez a cosmovisão cristã não deve guiar a maneira que nós nos vestirmos, mas isso não é verdade. Aqui é mais um texto que nós temos de como roupas comunicam algo. A primeira coisa que eu lembraria a gente é que nós, com o ato de vestir, estamos comunicando algo. E o que nós estamos comunicando em primeiro lugar? A nossa pecaminosidade. Você já parou para pensar nisso? Eu sei que nós nos alegramos quando hoje entramos em camarins e provadores de loja, né, para comprar uma roupa nova, mas pensa quão desespero foi aquele camarim ou aquele provedor no Éden. Quando Deus olhou agora para o estado de humilhação de Adão e Eva e falou, não, vocês perderam a glória, vocês precisam de roupas.
Então, em primeiro lugar, quando nós nos vestimos, nós estamos confessando o nosso verdadeiro estado perante Deus e os homens. Nós estamos condenados, por isso nos vestimos. E agora nós entendemos, então, por que há esse culto na nossa cultura ao nude, à nudez. Porque é a verdadeira rebelião. Se roupas demonstram para nós o nosso verdadeiro estado de pecaminosidade, de condenação, então vamos tirar aquilo que indica ou sinaliza o nosso verdadeiro estado. É por isso que é impensável, na maneira de nos vestirmos, nos exaltarmos. O pensamento deveria ser totalmente o oposto. Estamos nos vestidos porque estamos humilhados nessa história da redenção, no momento em que estamos vivendo. Mas ele não fala só de roupas aqui. No verso 3 ele vai dizer que o seu ouro e a sua prata estão enferrujados. Estão em processo de ferrugem. E aí ele termina dizendo, essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Se no Antigo Testamento era construído monumentos de pedra como testemunha entre Deus e os homens, agora no Novo Testamento nós temos aqui de que essas riquezas, no último dia, vai servir de testemunha contra esses ricos opressores. E por que diz ele no texto, nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Algumas aplicações práticas aqui, antes de eu seguir aí para o próximo bloco com vocês. Primeira aplicação que eu faria sobre esses 3 versos. Cuidado com a cobiça. Cuidado com a cobiça. O texto não diz porque os ricos aqui estavam oprimindo os pobres. Mas nós sabemos que a cobiça é aquilo que faz com que a gente ajunte cada vez mais e doe cada vez menos. Os ricos ajuntaram tanto que nem tinham mais como gastar o que ajuntaram. E talvez você olhe para esse texto, você que é trabalhador e não patrão, e está dizendo, mas essa exortação não cabe para mim. Eu não sou dono de nada. Eu sou, na verdade, um funcionário. Mas o princípio para nós aqui permanece. É possível administrarmos tão mal os nossos bens e nossos dinheiros, de forma errônea, a ponto de ferirmos e fazermos o mal a pessoas. Será que nunca brigamos com um parente ou com um amigo por causa de dinheiro? Será que nunca vimos alguém passando necessidade e fomos tão mesquinhos, ao invés de generosos? Será que não temos a mesma tendência de acumular coisas e pensar que nunca temos o suficiente? Será que o texto não se aplica a nós? Cobiça. Agora, qual a dificuldade em lidarmos com a cobiça? Porque a cobiça talvez seja o pecado que mais se esconde de nós em nossos corações. E essa palavra não é minha. Quando Jesus foi falar de cobiça em Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus disse, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de cobiça, por qualquer tipo de avareza. Em outras palavras, Jesus está falando, tenham cuidado, abram os olhos, estejam alerta para a cobiça. Para nenhum outro pecado, Jesus falou que nós precisamos abrir os olhos para ele. Jesus não disse, tenham cuidado para o pecado do adultério, porque você sabe quando adultera, ele é nítido. Mas para o pecado da cobiça, parece que a gente precisa abrir bem os nossos olhos, porque a cobiça tem essa facilidade de se esconder de nós em nossos corações. E se a pergunta é por quê? A resposta é porque nós vivemos nos comparando com aqueles que estão perto do nosso círculo social. E na medida que você se compara com aqueles que são do mesmo círculo social que o seu, o fulano ou a ciclana sempre vai ter um item que você não tem. E quando ele tem um item que você não tem, você logo pensa, pronto, ele tem mais do que eu, na verdade eu não tenho tanto assim, eu preciso acumular mais um pouquinho. Ou então você abre nas redes sociais e você segue os famosos, você vê a casa do Neymar, os bens de Cristiano Ronaldo, a vida social da Ivete. E aí que você começa a se comparar com eles. Tá vendo? Eu não sou cobiçoso, eles que têm muito. Na medida que a gente se compara com, normalmente, quem tem mais do que nós, a cobiça se esconde. Nós continuamos com aquele desejo de comprar mais e mais. Nunca temos o suficiente. E ainda assim ela está dentro dos nossos corações. A cobiça se manifesta por um desejo insaciável por mais. Por uma preocupação excessiva.
pela falta de generosidade e fazendo com que a gente sacrifique coisas boas pelos nossos bens. Quer saber se seus bens te controlam? O que você tem sacrificado? O domingo? A responsabilidade com a igreja? A sua família? Relacionamento com Deus? A ética? Pessoas? Cobiça. A segunda aplicação que eu faria desses primeiros 3 versos é que Deus não é contra a riqueza. Ele é contra o amor exacerbado à riqueza e o mau uso dela. Paulo foi claro em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, é a raiz de todos os males. No Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 8, verso 18, Deus nos diz, através do profeta, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para riqueza. No Novo Testamento também temos promessas assim. Paulo diz, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. E quando nós pregamos sobre esse texto, nós falamos que ele está falando de graça, mas essa graça também tange nossos bens materiais. Deus pode nos abençoar. Prosperidade não é pecado, insensibilidade é. Terceira coisa que eu diria, então, é que o caminho para a salvação não é fazendo voto à pobreza. Caminho para a sua santificação não é a ordem franciscana. O problema não está lá. Deus nunca condenou, por exemplo, o povo de Israel por ter saído do Egito e levado os bens deles. Deus nunca condenou Abraão, Davi, José de Arimateia e muitos outros. Uma quarta aplicação que eu faria. Tiago nos lembra que há de chegar um dia na história conhecido como o dia do juízo ou o dia do Senhor. Tiago está falando a esses ricos e poderosos de que vai chegar um dia em que as riquezas desses homens vão testemunhar contra eles nesse dia. Foi o apóstolo Paulo quem disse que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Meus irmãos, esse dia vai chegar. Talvez chegue na nossa existência, talvez chegue nas próximas gerações, mas esse dia é certo. Nesse dia, nesse último dia, nós não teremos mais chance de arrependimento. Nós não poderemos chegar perante o justo juiz e falar só mais um minuto. Deixa eu repensar minha vida, o jeito que eu vivi. Deixa eu confessar meu pecado. Eu reconheço o Senhor agora como o grande Senhor sobre toda a criação. Nesse dia, nós não teremos pai, mãe, cônjuge ou amigos do nosso lado. Apareceremos sozinhos perante o justo juiz de toda a terra. Nesse dia, cada um será julgado pelas suas próprias obras e palavras. Os que creem em Cristo serão julgados mediante a obra e mérito de Cristo. E os que não creram em Cristo na existência serão condenados, julgados pelas suas próprias obras e méritos. E talvez a nota mais grave que nós temos nesse verso 3 é que Tiago nos lembra da realidade do inferno. Olha comigo no verso 3, ele diz: essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Perceba então que para Tiago o inferno não é uma linguagem metafórica que a Bíblia usa para falar de um tipo de sofrimento, mas não esse inferno que os tradicionais pregam e ensinaram na história. Eu sei que culturalmente falar de inferno está fora da moda. Há um otimismo acerca da natureza humana, uma visão pequena acerca de Deus e de sua santidade, uma defesa pela moralidade livre, sem nenhuma punição. Ainda assim, Tiago está dizendo: o corpo será queimado. A Bíblia nos ensina então que o inferno é um lugar de fogo e escuridão, lugar de choro, gritaria e ranger de dentes, lugar de tormento eterno, em que pessoas jamais poderão sair desse lugar. Um lugar em que corpos e consciência estão ali. E o inferno, lembrando, é um lugar onde Deus está, mas sem misericórdia, somente com a sua ira. É por isso que todos que entraram aqui nessa manhã precisam crer no Evangelho de Cristo Jesus. E a boa notícia, que é o Evangelho, é essa notícia de que nós não precisamos ter nossa eternidade onde nesse exato momento milhões de pessoas estão lá, clamando, implorando para sair daquele lugar, clamando por uma gota de água em seus lábios que grudaram, querem fechar seus olhos e não conseguem mais, tormento eterno.
Mas a boa notícia que nós temos é que nós merecemos essa condenação, mas Deus enviou o seu Filho como um sacrifício propiciatório no nosso lugar, sacrifício substitutivo em nosso lugar. Ele foi condenado pelo Pai em nosso lugar. Basta crer nessa manhã em Cristo Jesus e nossa eternidade será diferente. Creia, meu irmão, nessa manhã. Não brinque com a sua eternidade. Não pense que esse dia não vai chegar. Se você está aqui é porque a bondade do Senhor tem permitido. E como Paulo disse em Romanos capítulo 2, a bondade do Senhor nos leva ao arrependimento. Então por que mais um dia? Por que mais uma semana com o coração endurecido? Clame a Deus hoje por salvação. Olhe para Cristo. Há esperança para todos aqui nessa manhã. Dos versos 4 a 6, nós temos os pecados dos ricos. Primeiro a condenação deles. E agora nós temos os pecados deles. Por que serão condenados? No verso 4, o primeiro pecado que nós temos é a retenção do salário. Olha comigo. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. Os ricos contratavam provavelmente diaristas e, de acordo com a lei de Moisés, o diarista deveria receber no final do dia. Em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 24, verso 15, a lei dizia: pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre. Ele depende disso para viver, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. O que está acontecendo é exatamente a quebra dessa lei. O salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. Então, o primeiro pecado que nós temos aí é retenção de salários, salários injustos, pago aos trabalhadores. O segundo pecado que nós temos é o egoísmo. Verso 5. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Presta atenção que a Bíblia não é contra o prazer. Isso tem que ficar claro aqui. Na história da igreja, algumas vertentes se perderam nesse caminho. Quando Tiago está dizendo, vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, não significa que Deus é contra o nosso prazer. Eu sempre gosto de pensar que o primeiro louvor que nós temos na Bíblia é a uma criatura. É Adão olhando para Eva. E a Eva e Adão olhando para ela e tem tanto prazer nela, que ele louva, ele faz um poema a ela. Essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele não é punido de pecado por causa disso. O amor ao Senhor é superior ao amor que ele tem por Eva. Mas ele pode se esbanjar na criação, ele pode amar a criação. Deus não nos fez seres espirituais, ele nos deu corpos, paladar, visão, olfato, tato. Ele quer que você tenha prazer. O que está em jogo aqui é esse egoísmo, de ter engordado em dia de matança. Vocês estão presos no materialismo. Vocês se enriquecem enquanto outros definham. É esse tipo de prazer que está ilícito aqui. O terceiro e último pecado é a morte do justo. Verso 6. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. E aqui agora o pecado deles alcançou o cume. Tiago tinha dito no capítulo 2 de que os ricos estavam levando os pobres aos tribunais. E levavam aos tribunais porque eles emprestavam provavelmente dinheiro a eles não tinham como pagar a esses homens e agora vamos para o tribunal. E ali eu vou acabar com você. Levavam ao tribunal, endividavam os pobres e acabavam com eles como julgamento ou sentença. E a gravidade que Tiago diz é que eles estavam matando o justo. Estavam atacando os indefesos. Estavam atacando os inocentes. Sem que ele ofereça resistência. Em outras palavras, eles eram esmagados como vermes. Mas há uma nota interessante aqui de esperança, onde eu queria terminar com vocês. Verso 4. No meio do verso 4, Tiago diz:
E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Parece que Tiago quer deixar uma nota de esperança àqueles pobres da igreja, não é? Parece que ele quer deixar uma nota de esperança aos injustiçados. E Tiago não diz a eles: peguem a foice e o martelo e busquem a luta entre as classes. Tiago não diz para os pobres buscarem vingança pessoal com as próprias mãos. Tiago não diz que a salvação dos pobres está em acabar com toda a hierarquia, atacar o sistema econômico e partir para a revolução armada. Tiago diz: clame. O clamor de vocês chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O melhor caminho para aqueles que sofrem, o melhor caminho para aqueles que estão sendo oprimidos, não é levantar a voz contra o próximo, é levantar a voz ao Senhor e é clamar. E a promessa que nós temos aqui, em primeiro lugar, é que Ele nos ouve. Chegou aos ouvidos do Senhor. Deus não está passivo à injustiça que está sendo cometida contra nós hoje em nosso país. Deus não é passivo à injustiça que você está passando no seu trabalho. Deus não está surdo ou cego para o que está acontecendo. Há de chegar um dia que com seu braço forte Ele entrará em ação. E no último dia a justiça será feita, para o bem ou para o mal. Eu sei que nós temos vivido tempos difíceis em nosso país. Se você quer ir à manifestação do dia A, do dia B, do dia C, cumpra o seu papel como cidadão, tendo a responsabilidade e cumprindo o seu dever com a ética cristã. Mas acima de tudo, ore, clame. Ele não só nos ouve, mas Ele é o Senhor dos exércitos, diz o texto. Ele é o soberano sobre a criação. Ele está sobre anjos e demônios. Ele está sobre reis e rainhas. Ele está sobre o presidente, sobre congressistas, sobre corte suprema, sobre patrões e trabalhadores. Ele é o Senhor dos exércitos. Então você que está injustiçado, você que está sofrendo abuso, você que está na mão de ricos opressores, clame ao Senhor dos exércitos. E você que é patrão, se arrependa. Trate com dignidade os seus empregados, com respeito, com honra, com bom sustento. Não se veja como alguém com mais valor acima deles. Você também tem um Senhor dos exércitos acima de você. Mas acima de tudo, gente, lembrem-se também que teve um justo que sofreu na mão de opressores, que não ofereceu resistência, que clamou ao Pai e foi ouvido. E esse justo é Jesus Cristo, que perdoa os opressores e que dá sustento àqueles que estão sofrendo. Vamos orar. Senhor, olha para a nossa situação nessa manhã. Situações pessoais, injustiças que pessoas fizeram a nós. Nesse exato momento o Senhor está nos ouvindo. Olhe essas injustiças, Senhor. Olha o que está acontecendo aqui no nosso país. Olha o momento crítico que estamos vivendo. Faz justiça, Senhor. O Senhor está acima de tudo e todos.
nós também te pedimos perdão pela maneira que temos administrado nossos bens, nosso dinheiro, colocando isso às vezes acima das pessoas ao nosso redor, sendo negligentes, maltratando, irresponsáveis. Perdoa-nos. Nós olhamos para Cristo Jesus, o justo sofredor, que não ofereceu resistência, que nos serve de exemplo e nos serve como Salvador. Que a graça do Senhor Jesus, que é o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja com todos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, um bom domingo.